E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula da semana do Estágio Trainee. Eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui comigo nessa jornada. E a aula de hoje é uma das aulas mais interessantes que a gente tem. Por quê? Porque a gente vai ver um caso real, um caso na prática de uma pessoa que estava um pouco perdida na carreira, não estava conseguindo ter sucesso nos processos seletivos, mas ela aplicou as estratégias, as dicas, os conceitos que eu expliquei lá na aula 1, lá na aula 2 e teve um sucesso extraordinário. Ou seja, a gente vai ver na prática como que funciona o método segredo dos processos seletivos. E além disso, eu vou responder outras dúvidas que vocês me enviaram aqui durante a semana do Estágio Trainee. Então, sem mais delongas, vamos aos slides porque eu quero te mostrar na prática como se preparar da melhor maneira possível para um processo seletivo. E aí, então, vamos lá, a nossa aula de hoje. Estou aqui com o microfone, espero que fique tudo bem. Hoje é uma aula diferente, eu vou estar aparecendo aqui no canto da tela. Por quê? Porque é muito mais uma conversa, é mais uma aula mesmo do que uma apresentação. E já trazendo um spoiler aqui, coloquei um alerta de spoiler, o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver um caso prático de uma pessoa, uma menina, que ela queria ser trainee, ela sonhava ser trainee, ela veio até a gente procurando ajuda para conseguir ser trainee. Entretanto, ela nem estágio ela ainda tinha conseguido e ela tinha levado 3 nãos em um estágio, né? Depois a gente vai ver sobre o que aconteceu com ela nessas tentativas de conseguir um estágio. E o que ela fez? Ela veio até a gente, ela seguiu os 4 passos que a gente ensina aqui no Super Carreiras e no nosso curso, e aí sim ela conseguiu um estágio, resolveu o primeiro problema e no final da história ela conseguiu o trainee dela. Então eu já trouxe todo o caso aqui para você, né? Toda a história, e você fala, Sérgio, por que você me contou? Por que você não deixou eu descobrir? Bom, porque o foco aqui da nossa aula não é ver o que aconteceu com ela, mas como que ela fez para conseguir tudo isso, como que foi essa trajetória dela. Mas antes de mostrar passo a passo o que ela fez ali no currículo, nas dinâmicas, entrevistas, como que ela superou todos os desafios que ela tinha, como que ela usou os 4 passos na prática, eu quero trazer para você um momento de inspiração. Porque talvez você está vendo tudo isso aqui e fala, Sérgio, isso é muito legal, nunca vi nada parecido, assim como tem muita gente me mandando mensagem ou deixando os comentários aqui embaixo, e eu gosto muito, mas tem muita gente que acaba achando que isso aqui não vai funcionar para ele ou para ela, né, para você, e achando que isso aqui, olha, funciona com os outros, mas não funciona para mim. Então, para você ficar um pouco mais motivado, inspirado e ver que isso aqui de fato funciona para qualquer pessoa que tiver dedicação, estudar e aplicar, eu quero passar para você o depoimento de alguns ex-alunos nossos que aplicaram esses passos e tiveram sucesso e tiveram os resultados que eles queriam. Então fica aí e depois dos vídeos a gente volta aqui bem inspirado, bem animado para a gente ver esse case na prática e ver como que ela enfrentou todos os desafios e conseguiu o objetivo que ela queria. Então vamos lá. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Catiúcia, eu tenho 23 anos. Letícia Fraga, eu sou trainee de impostos da Ernst Young. Eu já vim contar um pouquinho para vocês como é que foi esse meu processo seletivo e como foi o curso durante esse processo. Me formei na metade do ano passado, no momento que a situação financeira do país não estava muito propícia a novos empregos, né? Comecei a me inscrever em todos os processos seletivos que apareciam para trainee, porque eu estava me formando, o medo do desemprego era muito grande. E eu ficava muito insegura porque eu não consegui fazer estágio durante a minha faculdade. Eu morei numa cidade muito afastada, fiz faculdade num lugar afastado, onde eu não tinha oportunidades no meu ramo. E eu acabei chegando no final da faculdade sem ter nenhuma experiência profissional. Isso me abalava muito. Achei o curso Segredo dos Processos Seletivos, decidi fazer, entrei de cabeça, me dediquei, me empenhei. E se antes nas entrevistas eu não estava confiante, não tinha um mindset perfeito, depois que eu finalizei o curso, eu posso dizer que meu mindset estava impecável. E foi então que com o curso eu consegui enxergar que as empresas elas não buscam só um currículo maravilhoso. Existem outras qualidades no candidato, existem outras coisas além disso que a empresa procura. E é aí que eu me segurei. Foi aí que eu vi que eu tinha condição de passar no processo seletivo. E eu fui fazendo passo a passo do que a estagiária foi me indicando. O Sérgio foi fenomenal nesse sentido, porque ele deixava sempre muito claro o que a gente precisava focar, como a gente precisava levar o processo seletivo. E eu super indico o curso, porque quando eu finalizei ele eu estava muito mais confiante, estava me sentindo muito mais preparada. E acho que foi por isso que eu cheguei na final de 7 empresas e fui aprovada na maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. E foi através desse passo a passo que eu consegui essa vaga tão importante na minha vida,
Confesso para vocês que eu sou a trainee mais nova da empresa e isso me faz muito feliz, isso me deixa muito contente, porque a empresa enxergou em mim além de um currículo. E eu acho que é isso que é super importante no início do processo seletivo. Então eu acho que o curso vale super a pena e eu só tenho a agradecer e indico mesmo para as pessoas, porque a gente tem que, às vezes, abaixar a cabeça e entender que a gente não consegue sozinho. Hoje em dia um processo seletivo de trainee é como um vestibular, você precisa de ajuda, você precisa ser guiado e a Estagiária é um excelente portal para isso. E se alguém tem alguma dúvida, não tenha, faça, se dedique, que você também vai conseguir realizar o seu sonho da mesma forma que eu consegui. Desejo muito sucesso, tudo de bom. E aí, gostou? Bacana, né? Ver essas histórias. E eu quero falar para você, esse mesmo resultado que eles tiveram, você pode conseguir os mesmos resultados, ou quem sabe, ainda resultados ainda maiores, que vão trazer muita transformação aí para sua vida e para sua carreira. Então vamos lá. O case que nós temos aqui de hoje é da Júlia. A Júlia, para você conhecer ela não é exatamente essa menina da foto, tá? Mas ela é um case que uma pessoa que passou pelo nosso treinamento, pelo nosso curso, e a gente traz o caso dela aqui, porque é bem interessante, ela aplicando os 4 passos e tendo um resultado bem legal. A gente fez algumas modificações aí, até para, porque né, a carreira dela, a gente vai ficar expondo ela aqui, né, esse vídeo é aberto, é público, qualquer pessoa pode ver, e a gente não quer ficar expondo ela aqui, mas a gente tem essa autorização para mostrar o caso dela aqui, a gente, não é só essa foto aqui, não é exatamente ela, é um paralelo, mas não importa a foto, o que importa é o caso aqui, você aprender como que foi toda a história da Júlia. Bom, a Júlia, quando chegou pra gente, ela tinha 25 anos, né? Na verdade, acho que ela tinha um ano a menos, mas enfim. Ela formou no final de 2017 em engenharia de produção, na verdade, estava formando na época. Ela fez, né, uma universidade aí de porte médio e ela tinha um sonho de ser trainee. Esse era o objetivo dela, é por isso que ela veio até a gente. Ela queria ser trainee, queria esse sonho, uma vaga tão legal, mas ela tinha a seguinte situação. Ela estava no final do curso, mas ela ainda não tinha feito o estágio obrigatório, que é aquilo que o estágio, né, para cumprir as horas ali, conseguir o diploma, e ela já tinha tentado 3 processos seletivos de estágio, mas ela não foi aprovada em nenhum deles. Em 2 deles, ela nem foi chamada, ou seja, ela fez a inscrição, anexou ali o currículo dela, mas ela nem foi chamada, né, para nenhuma outra fase, então foi filtrada ali. E no outro ela chegou a entrevistas, mas depois não foi chamada e nem deram o feedback para ela. Mas ela tinha o seguinte caso, que era interessante, ela tinha a chance de fazer um projeto lá no laboratório da faculdade, junto com o professor, e eles iam assinar lá como se fosse um estágio para ela, isso era permitido, então ela tinha essa chance. A ideia dela era fazer estágio lá na faculdade e já tentar o trainee vindo até a gente aqui. Mas ela tinha uma série de dúvidas, por exemplo, e talvez você também tenha, mas ela tinha as dúvidas, olha, por que ela não tinha sido aprovada, sendo que ela se considerava uma boa aluna, por que ela não conseguiu aqueles estágios? Ela falava, né, que ela falava, eu pareço muito nova, eu já sou nova, ainda pareço mais nova, será que isso me atrapalha? Será que eu devo tentar vários trainees ou devo tentar apenas 1 ou 2? Ela não tem experiência específica, né, na área de engenharia, como que ela faz? Isso ia atrapalhar, né? Como que ela faz para superar isso? Ela só fez uma entrevista na vida e ela ficou muito nervosa e ela acha que isso não foi um dos motivos que ela não foi chamada. Ela não sabia por onde começar, estava perdida, não queria se frustrar as expectativas da família, enfim, uma série de dúvidas que geralmente as pessoas têm. E eu falo, aplica os 4 passos e a chance de resolver todas essas dúvidas é muito grande. E foi exatamente o que ela fez. Mas vamos relembrar aqui quais são os 4 passos que a gente viu na última aula, na aula 2. E se você por acaso não viu, dá um pause aqui agora, volta lá, veja a aula 2 primeiro para você poder entender essa aula 3, tá? Mas o primeiro passo que a gente falou é se conhecer bem, saber, né, a peça que você é, quais são os pontos fortes, seus pontos fracos, personalidade, habilidades, competências. O passo 2 é conhecer bem o mercado de trabalho e o que ele quer, ou seja, quais empresas tem no mercado, quais áreas de atuação, quais vagas disponíveis e principalmente o que essas empresas esperam daquela vaga que está ali aberta. O que elas esperam do profissional para ocupar aquela vaga, quais habilidades, competências a empresa quer. Depois, o passo 3 é dominar as fases iniciais dos processos seletivos. Para quê? Para não ser filtrado, como a Júlia foi ali, né? Em 2 ela nem foi chamado. E por fim, o passo 4 é dominar as fases finais, entendendo o que os recrutadores eles querem ali. Então é entrar dentro da cabeça do recrutador, entender o que ele quer numa dinâmica, numa entrevista, com cada pergunta e aí sim saber mostrar o seu melhor lado. Então esses são os 4 passos, né, onde a gente fundamenta a nossa preparação e foram os 4 passos
que a Júlia aplicou. E onde que ela aprendeu isso? No nosso curso, nos Segredos dos Processos Seletivos. E aqui eu vou citar o nosso curso, por quê? Porque ele faz parte de todo o projeto nosso, ele é a base do projeto nosso, onde a gente tem a possibilidade ali de ajudar muita gente com um material bem profundo, bem completo sobre preparação para processos seletivos. E como que ele se conecta, né, nos 4 passos que a gente aprendeu ali, né, nas aulas anteriores, que a gente viu que funciona para a gente conseguir os resultados que a gente quer. O nosso curso lá, primeiro, o módulo 1, ele é uma introdução, mas ele ajuda a gente a ter a mentalidade correta. Eu tenho certeza que, vendo a aula 1 e 2, você já está com uma mentalidade diferente, entendendo o mundo dos processos seletivos de uma maneira diferente, e no módulo 1 lá do curso a gente aprofunda isso. No módulo 2, a gente trata sobre o autoconhecimento, que é o passo 1 que a gente tem ali. No módulo seguinte, a gente trabalha o mapa do mercado de trabalho, ou seja, te ajudando, ensinando você a estudar o mercado, as áreas de atuação, agarrei aqui, e também a entender, a estudar as vagas e descobrir o que as empresas querem para cada tipo de vaga. E no módulo 5, a gente tem ali várias aulas ensinando a você a dominar as etapas iniciais, para você não ser filtrado logo de cara, ou seja, o currículo, inscrições, né, formulário, as provas online também. E no módulo 6, a gente faz o nosso último passo, que é dominar as fases finais, entendendo aquilo que o recrutador espera de você em cada fase, em cada parte da entrevista, em cada pergunta. E vamos ver então como que a Júlia aplicou isso. Primeiro, ela fez o passo 1, que é se conhecer. E para se conhecer, ela fez um módulo 1 lá, aplicou as diversas ferramentas que a gente ensina lá em cada aula. Então, a gente tem vários testes, vários questionários, atividades, ferramentas ali de autoconhecimento, que envolve psicologia, coaching, para você poder se autoconhecer. E a Júlia fez isso e ela montou essa ferramenta final que você vai montando ao longo do módulo. E no final você chega com ela pronta, que é o nosso guia do raio-x pessoal. O que é o guia do raio-x pessoal? É uma ferramenta exclusiva que a gente tem, onde você, em poucas folhas ali, você resume tudo aquilo que você descobriu sobre você, através do nosso processo de autoconhecimento. Então, né, o que a Júlia descobriu sobre ela? Primeiro que ela tem uma personalidade lógica, a gente faz um teste sobre isso também, e ela descobriu outras coisas, preenchendo as ferramentas. A gente não vai entrar aqui no como, exatamente sobre as ferramentas, tá? Mas a gente vai ver já o resultado. Então a Júlia acabou vendo, anotando ali algumas coisas. Vou passar bem rápido, tá? Pra gente não demorar muito. Mas hobbies que ela tem, ela toca violão, ela canta, ela participa de uma banda como vocal, ela gosta de ir para academia, faz séries também, tudo isso vai ser importante uma hora. Experiências que ela já tinha trabalhado meio período, meio horário ali, 1 ano, como auxiliar administrativo na empresa de um tio dela, não era uma grande experiência, mas era alguma coisa, era o que ela tinha. Ela foi voluntária também num projeto de extensão de ensinar matemática para alunos carentes e ela tinha conseguido ser monitora de estatística. Vê que ela não tem nenhuma grande experiência profissional, tá? Esse era um problema que ela tinha, depois a gente vai ver, e é um problema que muitos jovens têm também, falta de experiência no mercado de trabalho. Ela também descobriu ali os valores e paixões dela. A gente não vai entrar aqui profundamente, mas né, são guias que orientam as nossas decisões, é importante saber isso também. Então ela tinha paixões como ensinar, estudar, números, valores ligados ali à liberdade, criatividade, crescimento, racionalidade. Enfim, ela fez alguns testes também e descobriu o perfil e a personalidade dela. Ela tem um perfil mais racional, lógico, que baseia decisões dela em análise, em números, em fatos empíricos ali, e não em ideias, em achismos. Ela é mais lógica. E ela também descobriu ali as habilidades e competências que ela tinha. Primeiro, habilidades. O curso dela, né, engenharia de produção, então várias habilidades ali, vários aprendizados em relação ao curso dela mesmo, né, o conhecimento é uma habilidade. Ela tinha Excel intermediário e inglês intermediário. Ela estudou um pouco durante a faculdade, inglês ela já tinha estudado durante a adolescência. É aquele tipo que entende, mas não consegue falar, então ela não era fluente, ela era intermediária. Competências, ela acabou descobrindo através dos testes que a gente faz ali também, que uma das competências que ela tinha positivas era visão analítica, proatividade, execução, visão global, tá? E ainda aqui no perfil e personalidade, tem ali alguns traços da personalidade dela que ela vivia no mundo dos pensamentos, tem dificuldade com metas, prazo, organização, tá? Então isso aqui, o que é, gente? Isso aqui é o resultado que a aplicação das ferramentas te dá.
Você aplica uma série de ferramentas, uma série de estratégias ali no curso Eu Ensino Passo a Passo e você tem esse resultado e monta o seu guia do raio-x pessoal. Por fim, você consegue montar ali os seus pontos fortes e os seus pontos, né, fracos, ficam mais claro para você ali. Primeiro, os pontos fortes lá da Júlia, né? A gente está construindo o passo 1 aqui. Ela tinha um bom raciocínio lógico e analítico, ligado então à matemática, tomada de decisões. Criatividade, ela tocava, ela participava de banda, ela era uma pessoa criativa também. Ela, né, uma paixão dela era ler e aprender e ensinar, então ela aprendia rápido, ela tinha facilidade em aprender, ela gosta de estudar, ela é engajada no que faz, proativa e ela também era uma pessoa simpática. Como que ela descobriu isso? Não é ela que diz que ela é simpática. Uma das ferramentas que a gente tem é um questionário que a gente faz com outras pessoas, para outras pessoas falarem qual é a visão delas em relação a gente. Então ela acabou descobrindo, entre outras coisas, que ela era uma pessoa simpática. E isso é importante no mercado de trabalho, dependendo da posição que ela vai ocupar. Agora, os pontos fracos, né, que todo mundo tem também, ela acabou descobrindo ali, primeiro, inglês e Excel intermediários. A gente vai ver por que isso é um ponto fraco, mas porque muitas vezes, né, o mercado pede que seja avançado. Ela tem também dificuldades de trabalhar em equipe, ela prefere trabalhar sozinha. Ela tem uma certa dificuldade também de organização, prazos, metas. Outro ponto fraco dela também, que ela não tem nenhuma experiência na área de engenharia de produção, tá? Ela não tem experiência e ela é um pouco tímida, apesar, né, de ter uma banda. Para cantar ela não é, mas em relação a falar em público, assim, ela tem um problema de timidez também. Então, ela fez o passo 1 e esse é o resumo do raio-x pessoal da Júlia. Então, a gente consegue ter uma visão bem mais profunda de quem é a Júlia profissionalmente, tá? Eu tive que passar bem rápido para a gente não alongar muito nessa aula, é mais para a gente entender como que funciona. Depois, ela aplicou o passo 2. Qual que é o passo 2? Conhecer o mercado de trabalho. E lá, né, no curso a gente aplica mais uma ferramenta que a gente constrói aí chamado o mapa, né, o raio-x do mapa do mercado de trabalho, que é uma série de ferramentas também para a gente primeiro analisar o mercado no macro, toda a área, né, as áreas de atuação que tem ali relacionadas ao seu curso. Depois a gente seleciona algumas empresas e analisa algumas empresas e vê quais empresas mais têm a ver com você. E a gente ali tem uma ficha, né, a gente constrói uma ficha exclusiva de cada empresa, de cada vaga, para a gente saber quais são os objetivos daquela empresa e quais são os objetivos daquela vaga. E daqui a pouco a gente vai ver isso aí um pouco mais na prática. Mas enfim, a Júlia aplicou isso aqui, lembrando que ela queria o quê? Trainee, tá? A ideia dela até então, ela ia fazer o estágio na faculdade e ia fazer o trainee. O que aconteceu? Ela aplicou isso e ela descobriu que, poxa, trainee não era para ela naquele momento. Por quê? Porque ela não tinha nada de experiência na área e trainee precisa de alguma experiência, embora, né, enfim, alguns falam que não, mas na verdade a gente sabe que na prática alguns precisam um pouquinho de experiência, nem que seja uma mínima precisa, porque ela nem experiência do estágio a Júlia ia ter, entende? Outra coisa, a Júlia tinha Excel intermediário, tinha inglês intermediário e todos os processos seletivos de trainee, eles pedem inglês avançado e a maioria, né, olham com bons olhos e diferenciais a questão do Excel. E além disso, ela ainda tinha dificuldade que ela descobriu, dificuldade de trabalhar em equipe, ela precisava, né, desenvolver estas e outras competências de liderança, trabalho em equipe, gestão de tempo e tarefas que ela não tinha. E ela percebeu, olha, se eu for fazer um processo seletivo de trainee agora, logo de cara, eu vou perder tempo, me dedicar, mas eu não vou ser aprovada, porque eu não tenho o básico para conseguir o trainee. Então, o que ela fez? Ela ficou triste, achou ruim? Não. Essa é uma das vantagens de você fazer um processo de autoconhecimento e conhecer o mercado. Você evita perder tempo e pode tomar melhores decisões. Então, o que ela fez? Ela fez um novo plano. Qual era esse plano? Ela não iria fazer o estágio na faculdade, então ela iria tentar o estágio em uma empresa ou uma indústria ligado à área dela. Para quê? Para corrigir os problemas que ela tinha, entre eles a falta, né, de experiência no mercado também. Então, além de ganhar experiência durante esse tempo do estágio, ela ia poder também se preparar mais nesse tempo para o trainee. Né, preencher aquelas lacunas que ela tinha ali também. E ela iria, né, depois disso, de concluir o estágio, formar ali, ela ia se dedicar a se preparar e participar de processo seletivo de trainee por 10 meses. E se ela não conseguisse, ela ia buscar outro tipo de colocação no mercado. Para quê? Isso aqui é importante. Ela descobriu isso aqui através da nossa ferramenta de planejamento inicial de carreira ali. Porque ela não pode ficar muito tempo indefinido tentando trainee. 1 ano, 2 anos, e aí não consegue, depois não é para ela, ela perde os prazos aí, fica fora da faixa etária, de formação e tudo,
e aí ela acaba perdendo a chance, né? Ficando muito tempo fora do mercado. Então, o que ela decidiu? Ia fazer um estágio. Só que qual que era o problema? Ela já tinha sido reprovado em uma entrevista final, e isso deixava ela nervosa. E outra coisa, ela também tinha nem sido chamada, né, para nenhuma etapa ali de dois processos seletivos. Ela nem foi chamada. Então o que ela fez? Ela voltou a aplicar o passo 2 ali, e mais focado para estágio, né? O passo 2, conhecer o que o mercado oferecia e quais eram as opções que o mercado tinha ali para a vaga de estágio, como ela poderia se preparar para isso. Ela acabou encontrando duas empresas, empresa A e empresa B. A empresa A era para um estágio, né, na indústria, mais voltado para a área de produção. O estágio B também era, mas eram objetivos diferentes. E onde que ela aprendeu isso? Lendo o job description ali da vaga, a descrição, e, né, estudando um pouco mais, fazendo o raio-x da empresa. Então, a primeira vaga na empresa A era para auxiliar no controle de tempo, eficiência na produção, cumprimento de metas e outras coisas, né, do processo ali. Já a empresa B era para apoiar na análise dos processos existentes com o objetivo de melhorar os processos ali, ou seja, desenvolver, né, projetos, trabalhar no desenvolvimento de projetos de melhoria da produção. Então, conhecendo a si mesma, o que ela viu? Que era melhor ela focar e se dedicar a tentar entrar na empresa B do que na empresa A. Por quê? A empresa B era melhor que a A? Não, mas a vaga que a empresa B oferecia era mais compatível com ela. Por quê? Porque a gente viu ali que a própria Júlia tinha dificuldade de controle de tempo e organização e, né, será que ia funcionar ela trabalhando, fazendo estágio ali em uma empresa onde a função dela seria isso? Bom, talvez ela poderia até se desenvolver um pouco, mas ela poderia acabar tendo complicações ali ou ser algo que não fosse nem bom para ela, nem bom para a empresa. Então ela acabou optando pela empresa B e aí a gente vê a importância de fazer o raio-x do mercado de trabalho para a gente ser mais assertivo. Entretanto, lembra do problema que ela tinha? Que nas outras fases, nas outras tentativas, ela nem foi, né, nem passou para frente, o currículo dela nem foi chamado, então ela percebeu que tinha provavelmente um sério problema com o currículo dela. E o que ela acabou percebendo? Que ela tinha um currículo padrão, igual a de todo mundo. Ela pegou o modelo da internet, preencheu, não tem nada de errado nisso, mas acabou que ficou um modelo muito padrão, muito parecido com o que tinha aí, né, várias pessoas entregam também. Então o que ela fez? Ela aplicou o passo 3 para o currículo dela se destacar, nas fases iniciais. A primeira transformação que ela fez foi no design do currículo dela. Então, ela pegou um dos modelos que a gente tem lá no nosso curso, tem vários modelos de edição fácil ali também, e ela já faz uma melhoria no design. Ela vê um currículo que faz sentido para aquela vaga, né? Porque tem vaga que é mais séria, vaga que é mais criativa, então ela pega um currículo aí que faz mais sentido e ela faz uma adaptação, uma transformação de design. Então, olha o currículo dela de antes e olha o de depois. O currículo de antes é igual chega um monte para as empresas, feito no Word ali, um modelinho da internet. Já o segundo aqui é um modelo que chama mais atenção, que é diferente, né? Tá mais bem organizado, tem um design muito mais bonito. Mas muito mais que design, o que faz diferença é o tipo de conteúdo, é a transformação de conteúdo que teve no currículo dela. Então vamos lá, antes como que era? Primeiro, ela não tinha descrito ali o objetivo da vaga que ela tinha, e agora ela colocou um objetivo. E colocou o quê? Um objetivo alinhado à vaga que a empresa B ali estava aberta, né? Então, na área de estágio, na área de engenharia de produção, processos e algo assim. Antes, só citava a experiência que ela tinha ali trabalhando na empresa do tio, mas não explicava direito, falava auxiliar de administrativo de tal período a tal período. E depois, o que ela fez? Ela complementou ali com mais algumas informações sobre o que ela fazia, porque já que ela não tinha muita experiência, ela tinha que valorizar mais a experiência que ela tinha. E ela descreveu algumas atividades que ela executava naquela função ali de auxiliar administrativa. No currículo de antes não citava monitoria, ela achava que não era importante, mas a gente viu que era, como ela não tinha muita experiência, a gente colocou também, reforça que ela é boa aluna, que ela trabalha com números. Antes também não citava o voluntariado como professor de matemática, a gente adicionou isso, não citava Excel porque era intermediário, mas a gente citou também, era uma vaga de estágio. Muita gente fica muito nervoso para estágio porque fica, ai meu Deus, a empresa vai ver que eu não estou completo. A empresa já sabe, é uma vaga de estágio, você tem muito que aprender, você ainda é um estudante, ok? E
Por fim, o mais importante, o currículo de antes era generalista, era currículo que ela fez uma vez e entregava em todos os lugares. Já esse novo currículo era um currículo 100% focado na vaga de estágio ali que ela queria, que era de trabalhar com otimização de processos. Então isso fez uma grande diferença para ela. E o que aconteceu? O currículo dela chamou atenção nas fases iniciais, ela foi para a primeira entrevista, esse era um processo seletivo mais simples, tá? Não tinha fases online, dinâmica, ela foi direto para uma primeira entrevista com uma profissional ali do RH, e depois foi com o encarregado, que é que seria o responsável por ela ali naquela vaga. E ela foi para a entrevista final e ela conseguiu aquela vaga de estágio. Mas como que ela conseguiu aquela vaga de estágio? O que ela falou na entrevista? Eu não vou contar isso para vocês. Por quê? Porque eu não quero focar aqui, né, no passo 4, nessa vaga que ela conseguiu de estágio. Embora fosse legal, a gente podia aprender um pouco, né, sobre o que ela usou, qual a estratégia, mas eu quero te contar como que ela usou o passo 4 para conseguir uma vaga de trainee. Que, não desmerecendo o estágio, mas na verdade um trainee é muito mais complicado, mais complexo de conseguir, então eu acho que vale mais a pena a gente estudar o caso do trainee, ok? Então vamos lá. Beleza, então ela tinha conseguido lá o estágio, ela estava fazendo o estágio dela, mas ela ainda tinha o objetivo de conseguir o trainee, ela não tinha desistido disso. Então ela voltou ali no nosso curso, ela refez ali, né, o passo 3, né, ela foi lá no módulo de estudar o mercado de trabalho, até porque lá no nosso curso ele não é apenas, né, ele dura, quem compra ele tem acesso a 2 anos do curso, então pode fazer e refazer quantas vezes quiser durante esses 2 anos. Então o que ela fez? Ela aplicou o passo 3 ali, ela fez o raio-x do mercado de trabalho e o que ela descobriu? Que para conseguir um trainee, o que ela precisava? De competências, ok? Algumas competências né, de trainee, liderança, comunicação, gestão de equipe, habilidades como inglês fluente, Excel avançado, oratória e alguns extras como alguma experiência, outros cursos, tudo isso era muito bem visto. Ela descobriu aplicando o raio-x do mercado de trabalho. Aí ela viu o que ela já tinha. Ela já tinha ali visão analítica, proatividade e lógica, isso, né, voltando ali nas competências, isso ela já tinha, bacana, que bom. E ela já tinha também uma experiência no mercado, agora ela não estava zerada mais no mercado de engenharia de produção, ela estava fazendo o estágio dela ali na área de otimização de processos industriais. E o que ela não tinha, que ela descobriu? Olhou lá no mercado, comparou o que ela tinha e o que ela não tinha. Ela não tinha competência ligada à liderança, comunicação, gestão e trabalho em equipe, ela precisava melhorar isso. Ela não tinha as habilidades de inglês fluente e Excel e oratória, e ela ainda não tinha nenhum outro curso, nenhum aprimoramento, um curso extra. Então, o que ela fez? Primeiro, ela descobriu que existe uma diferença entre ser e estar. Então, assim, não é que ela não era boa para ser trainee, é que ela não estava pronta ainda para ser trainee, ok? Não é que ela era ruim de inglês, ela estava com inglês intermediário. Não é que ela estava para trás, não é que ela era para trás, ela estava ali naquele momento. Então isso é muito importante que você entenda que você não é muitas coisas que você pensa, eu sou... não sou tão inteligente, eu sou mais burro, tenho essa dificuldade, etc. Não, às vezes você está com uma dificuldade, mas tem como você solucionar. E isso muda muito a nossa mentalidade e nos coloca, né, para evoluir, para aprender mais. Então, ao longo dos próximos meses, enquanto ela estagiava ali, o que ela focou? Primeiro, em melhorar os pontos que ela já tinha ali, né, onde ela já era boa, e focou também em corrigir e melhorar as falhas que ela já tinha ali como uma profissional. Eu coloquei falhas porque não é uma falha de um ser humano, né? Uma falha como profissional, era uma lacuna. Então ela melhorou o que era bom e também corrigiu aquilo que era uma falha. Então o que ela fez? Primeiro, para melhorar onde ela já era boa, o que ela fez? Ela trabalhou na proposta de um novo projeto ali dentro da empresa onde ela trabalhava, ela viu uma lacuna que tinha ali, algo que dava para ser melhorado, ela mostrou isso lá para o chefe dela, ela mostrou para os outros estagiários, o chefe gostou e eles começaram a desenvolver esse projeto e ela ainda foi, né, escolhida como uma líder desse novo projeto teste ali de otimização em um dos processos da empresa e ela utilizou vários conhecimentos que ela tinha na faculdade para fazer isso. Então ela já era boa nisso e ainda ela usou mais isso ainda como para aumentar a experiência dela
ali também. E ela foi corrigir aquelas falhas que ela tinha. Então o que ela fez? Ela se dedicou a fazer cursos de Excel, ok? Ela também começou a fazer aulas de inglês para melhorar o seu inglês. Ela era intermediária, ela tinha dificuldade de falar. Ela contratou professores aí para poder trocar, poder conversar e, o professor corrigir ela também para ela melhorar a fala dela, e o entendimento. Ela desenvolveu ali a questão da liderança dela e trabalhar em equipe, por quê? Porque ela acabou, como eu falei, sendo líder desse novo projeto ali, e ela fez uma série de outros cursos, ela pegou parte da bolsa dela lá do estágio e fez uma série de outros cursos para melhorar, ali, complementar a formação dela como engenheira. Existem vários cursos aí, e o que aconteceu? Bom, ela se dedicou durante esse tempo, então ela fez a inscrição em um processo seletivo, em uma empresa que ela achou que tinha a ver com ela. Eu pulei aqui o passo 3, onde ela estudou o mercado de trabalho, para a gente ir direto ao ponto, mas ela encontrou uma empresa legal, que tinha potencial, que tinha a ver com ela. Ela fez a inscrição, chamou atenção. Ela mandou muito bem nas fases online, aplicando ainda lá o que ela aprendeu no curso, se destacou, e depois ela foi para a fase de dinâmica e painel, e ela mandou muito bem também na fase dinâmica. Por quê? Porque ela já sabia as competências que aquela empresa queria, que um trainee, ela vinha há tempo se preparando para ser um trainee. E ela chegou às fases da entrevista. E aí que começou a complicar. Geralmente um processo de trainee, geralmente ele também tem 2 ou 3 entrevistas, e isso foi o que mais deu medo nela. Por quê? Ela já tinha conseguido mandar bem nas outras etapas, era o grande sonho dela, e ela sentir aquela ansiedade. E se eu falhar justamente agora nas entrevistas? Bom, mas aí ela aplicou o passo 4 ali, que é entender o que os recrutadores ou gestores querem em cada uma das etapas e facilitar isso para eles, facilitar com que eles encontrem essas características em você. Então o que ela fez? Aplicando o passo 4 ali, ela estudou mais profundamente a vaga para se conectar ali com suas características. E agora você vai ver que interessante que é esta ferramenta, esta estratégia. Então ela olhou ali o perfil de vaga. O que o perfil de vaga queria? Eu vou ler rapidamente aqui, mas depois a gente lê melhor. Olha, o programa de trainee busca jovens que queiram trabalhar junto com o time, clientes, atuar em diversos segmentos do mercado, otimizar os resultados da empresa, dos clientes, projetos desafiadores, sobretudo, resultados reais. Isso é o perfil de vaga, estava lá no site da empresa, a empresa dizendo que tipo de pessoas nós queremos contratar. E aí vai vir também as atividades que a empresa deixou descrita ali no portal dela também. Quais atividades o trainee poderia executar? Bom, abordagem estratégica para ajudar clientes a mitigar risco, melhorar e tornar sustentável a performance nos negócios, desenvolvimento de atividades em finanças, cadeia de valor, supply chain, inovação estratégica, planejamento estratégico, enfim, várias coisas aqui também. E tinha também lá no site os requisitos. Os requisitos ela cumpria todo, porque ela está estudando engenharia, inglês e Excel avançado, disponibilidade para mudar ou viajar. Agora vamos ver como que ela utiliza essas informações que a empresa disponibilizou para se conectar com as habilidades e competência dela. Então, voltando aqui ao perfil da vaga. Olha, o que ela fez? Está marcado aqui em azul, em outras cores, você vai ver conectando as características dela. Então vamos lá, o programa busca por jovens que queiram trabalhar com o time e com os clientes. Então isso traduzindo seria trabalho em equipe. Já aqui, e como que ela conecta a questão de trabalhar em equipe? Liderança, que ela tinha feito durante o estágio, lá trabalhando com os outros estagiários, é uma maneira. Outra coisa, flexibilidade, Como que a empresa fala que ela queria flexibilidade? Está lá na descrição da vaga, olha, atuar em diversos segmentos do mercado. E como que ela muda, como é que ela conecta essa questão de flexibilidade à história dela? Primeiro, ela mudou os planos de ser trainee, ela foi ali, decidiu ser um estágio, isso já mostra que ela tem flexibilidade. Então ela vai anotando todas essas características aí dela, para se conectar ali à história dela e evidenciar para os recrutadores na hora certa, por exemplo, na entrevista. Então a empresa também valorizava otimização de resultados e como que ela evidencia isso na vida dela? Ela trabalhou diretamente com otimização de processo no estágio dela e na faculdade também. Desafios, tá lá, a empresa
projetos desafiadores. Então a empresa busca alguém que gosta de desafios. Como que ela pode mostrar que ela é uma pessoa que aceita desafios? Ela fez projeto voluntário na faculdade, ela toca numa banda, ela já tocou para mais de 1000 pessoas, ela conseguiu desenvolver o inglês dela em um ano, são grandes desafios. E a empresa também quer resultados reais. E como que ela mostra resultados reais? Bom, aquele projeto que ela liderou lá de otimização de um processo na empresa acabou resultando em uma economia de 100 mil reais para a empresa onde ela fez o estágio. Então, entendeu como que faz aqui? Ela conecta o desejo da empresa com aquilo que ela tem de melhor, tá? Então, ela vai fazendo essa conexão. Isso é aplicar o passo 4 na prática. E no perfil de vaga, ali também falava, olha, ajudar clientes nacionais e internacionais. Ou seja, se conectava provavelmente a essa questão de inglês, visão global que a empresa queria. Performance, resultados. Também pode citar lá o resultado que ela teve no estágio dela. Fala ali de finanças, cadeia de valor. Conecta ali tudo a análise, números que ela tem também, Excel que ela desenvolveu. Fala também de planejamento estratégico, otimização de custos, que é gestão de projeto, está ligado ao curso dela, está ligado à experiência dela no estágio. E no final fala ali, ajudar aos clientes a terem decisões analíticas. Isso é um dos grandes pontos fortes dela, que ela acabou descobrindo, competências, visão analítica, tá? Lá na personalidade dela também, ser uma pessoa mais lógica. Enfim, então ela juntou todas essas características, e lembra que a gente falou do método STAR na última aula? O que ela fez? Ela, para cada uma dessas desejos da empresa, objetivos da empresa, como trabalho em equipe, flexibilidade, resultados, desafios, ela montou uma história onde ela pudesse exemplificar para a empresa como ela tem essas características. Então ela pegou o desejo da empresa e conectou a história dela e dessa maneira se preparou para a entrevista. Ela sabia quais perguntas a empresa ia fazer? Não, ela não sabe, ninguém sabe, mas ela já sabia responder e evidenciar as características dela. E estava na ponta da língua todas as histórias para ela ajudar os recrutadores a verem essas características dela. Então, eu quero trazer aqui para você um exemplo de 2 perguntas, ela respondendo, né? Utilizando essas ideias. Primeiro, aquela pergunta clássica, né? Então, Júlia, me fale sobre você. O que não importa nesse momento? Não importa falar o que já está no currículo, né, filosofia, ficar, eu acho que, não sei o que, indecisão. Não importa também falar gosto político, religioso, futebol, signo, já vi gente falando de signo, né? Não importa isso porque isso não é um perfil profissional, tá? E o que importa? Mostrar que você se conhece bem, mostrar como você se vê profissionalmente e evidenciar suas competências e suas habilidades que tem a ver com aquela vaga. Então vamos ver como que a Júlia poderia ter respondido esta questão aqui. Então, isso aqui eu não tenho de fato como que ela respondeu, tá? Mas isso aqui é uma maneira como eu ensino as pessoas no curso a montar essas respostas. Então, muito provavelmente ela seguiu algo nesta linha aqui também. Por exemplo, olha, então Júlia, me fale sobre você. Então pode falar, olha, meu nome é Júlia, tenho 25 anos, formei em 2017, engenharia de produção, faculdade tal. Estou muito feliz de chegar até aqui. Olha, muito feliz de chegar até aqui já mostra que ela é uma pessoa feliz, carismática, tá? Por que carisma é importante? Uma característica da liderança. Líderes são carismáticos. Bom, ela falou lá também, estou um pouco nervosa, mas nada fora do normal, porque já estou acostumado a situações diferentes, já fiz várias coisas diferentes na vida, como por exemplo, enfim, várias coisas na vida, mostrando flexibilidade, que é uma das coisas que a empresa queria ali também. E aí ela vai falar de várias coisas que mostram que ela tem liderança e comunicação. Então ela fala, eu já fiz várias coisas, como tocar em uma banda na frente de mais de 1000 pessoas, dei aulas de matemática como voluntária. Então ela já mostra que ela tem facilidade em ensinar, em falar na frente de público. E ela fala também, olha, já trabalhei na área administrativa, fiz estágio, falou um pouco da experiência, que ela tem alguma experiência, tá? Também ela falou que, olha, estou acostumada a aceitar desafios. A empresa quer pessoas que aceitem desafios. Depois ela falou, eu gosto disso, estou muito feliz de estar aqui conhecendo vocês, espero que vocês possam me conhecer e gostar de mim, né? Assim como eu estou gostando de vocês. De novo, voltando ali a essa característica de ser carismática, que é uma característica dos líderes. E né, vamos a outra pergunta, outro exemplo ali. Outra pergunta que sempre acontece é, e então, né, Júlia, me fale sobre os seus principais pontos fortes. E aí, o que será que ela poderia ter respondido? Ela tem que né, conectar histórias da vida dela né, ao que a empresa quer. Então vamos ver como que ela trabalhou isso. Primeiro, ela focou muito no ponto mais forte que ela tem, que é lógica, análise, números. Então ela falou, ó, desde pequena eu sempre me dei bem com tudo que envolvia lógica, matemática, dados.
Ela já falou isso. E também, olha, um dos meus pontos mais fortes é raciocínio lógico, análise, isso é do meu perfil, então já trouxe essa ideia para a mesa. Depois falou, ó, foi por isso que eu fui para engenharia. E aí ela conta a história, olha, eu até sofri um certo preconceito no início, por quê? Porque ela era, né, ela era mulher, então ela foi... Mas aos poucos eu fui mostrando que isso de ser mulher não tem nada a ver na engenharia, eu me dediquei muito, superação, e fui monitora da matéria de estatística na faculdade. De novo, mostrou que ela é uma aluna dedicada, que ela é boa com análise, com números, né? Só alunos bons geralmente viram monitores. Depois ela reforça a experiência dela, fez estágio na área de otimização de processos, conectou-lhe a experiência, que a empresa já espera também. E aí ela citou o caso lá onde ela participou daquele projeto, né, que deu resultado para a empresa. Então, ela vai lá e fala, olha, e eu também, né, dentre os 5 estagiários lá, só tinha eu de mulher, mas foi bem legal, pois me respeitavam muito e eu fui escolhida para liderar um projeto que os estagiários estavam fazendo, então fala de gestão de projetos, liderança, e para reduzir despesas em uma linha de produção, ou seja, relembrando ali a otimização de resultados, que tem a ver com essa vaga de trainee que ela quer também. E ela vai lá e fala, e a gente conseguiu que a empresa economizasse mais de 100 mil reais. Né? Visão analítica, falando de números ali, como que ela usou números para resolver um problema real da empresa e falando de resultados. Então isso se conecta totalmente à situação, tarefas, ações e resultados, que é o método STAR. Enfim, o que aconteceu no final? A Júlia ela conseguiu ser aprovada no programa de trainee. E aí, né, depois de fazer toda essa jornada, ela conseguiu finalmente o objetivo dela. Tá vendo que se ela fosse lá diretamente, quando ela estava lá no final da faculdade, ela quisesse ser trainee de uma vez, provavelmente ela não ia conseguir, porque ela não estava preparada ainda da maneira certa, ela não tinha o mapa completo que ela deveria seguir. Bom, é isso que ia acontecer, mas que bom que ela tomou a decisão certa de vir estudar com a gente e ela conseguiu o seu resultado. E essa ideia faz sentido para você? Tudo que você viu aqui até agora e viu na prática os 4 passos? Faz sentido? Bom, agora você entende por que tem tanta gente que tem resultados com esse nosso método? Por quê? Porque ele inverte a lógica de preparação, ele te ajuda a pensar com uma cabeça que você antes não tinha, que era você, né, pensa com a cabeça de recrutador, e antes você só tinha a cabeça de candidato. E todo esse método, todo esse processo, ele está explicado em detalhes no nosso curso Segredos dos Processos Seletivos. Eu já falei dele na última aula para você e a gente vai abrir as vagas para esse curso na próxima terça-feira e vai ficar por poucos dias, é a única oportunidade que você tem de fazer esse curso. E lá no módulo 1 a gente trabalha mais a questão da confiança, de vencer a ansiedade, controle emocional, ter a mentalidade correta também para te ajudar a superar esse nervosismo e ansiedade que geralmente os jovens têm no início da carreira. Lá no módulo 2 a gente aplica aí o raio-x pessoal, né, através do nosso processo de autoconhecimento, que é um processo de autoconhecimento exclusivo do Super Carreiras, desenvolvido por mim e por nossa equipe. Você não encontra em nenhum outro lugar esse passo a passo, essa ferramenta. Já no módulo 3, a gente ensina o nosso processo de análise do mercado para você encontrar as empresas que mais têm a ver com você e você fazer um raio-x de todas as vagas. Porque esse raio-x que vai falar o que a empresa quer, é ele que vai te ajudar nos próximos passos. E lá no módulo 4, a gente te ajuda também a utilizar essas informações do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, para construir algo que eu nem te falei até agora, que é o Canvas Start de Carreira, que é um material, um mapa para o início da sua carreira, para te ajudar a estabelecer as metas, objetivos, os prazos, quais estratégias você vai fazer para chegar lá e você resumir tudo isso em uma folha e imprimir, deixar no seu quarto, deixar em algum lugar ali que você veja todo dia. Isso aqui ajuda muito, uma ferramenta exclusiva que a gente tem também. E tudo isso te ajuda o próximo passo, que é se preparar de fato para os processos seletivos. Porque muita gente quer aprender logo a fazer um currículo, a se preparar para uma entrevista, mas antes a gente tem que fazer esses outros passos, como você já viu, até a gente chegar lá no passo 3 do nosso planejamento, que está no módulo 5 do nosso curso, que é dominar as fases iniciais de um processo seletivo. Então a gente trabalha essa transformação de currículo que você faz, tanto de design quanto de conteúdo, e te ajuda nas outras fases iniciais também, de provas online e testes que você tem que fazer. Além disso, a gente tem como bônus uma série aí de modelos de currículo para você aplicar e transformar o seu currículo de maneira fácil. E chegando ali ao último módulo, a gente tem dominando as fases finais.
E o que é dominar as fases finais? Primeiro a gente mostra como dominar as dinâmicas, painel, case, desafios, cada empresa se chama de alguma coisa, mas são aquelas fases onde se reúnem ali vários candidatos, propõem um desafio, propõem algo para eles resolverem, enquanto os recrutadores, os gestores analisam as competências ali. E depois nós trabalhamos com entrevistas, que é o ponto final aí, mais complicado, que o pessoal mais tem dificuldade também. A gente fala sobre entrevista em vídeo, que está muito comum hoje em dia, entrevista com RH, entrevista com gestores, e a gente tem ali várias aulas ensinando pergunta a pergunta, assim como você viu hoje respondendo a pergunta de quem é você ou quais são seus pontos fortes, a gente tem várias perguntas ali onde a gente faz esse passo a passo com você também, explica como você deve responder cada uma dessas perguntas para conseguir a vaga que você quer. E na terça-feira eu vou te falar mais informações sobre esse curso, como você pode se inscrever, quais são as formas de pagamento, e eu ainda vou te falar de alguns bônus, que são alguns presentes que eu estou preparando para quem se inscrever nessa turma. E você já deve estar se perguntando, quanto que vai custar esse curso, Sérgio? Qual que é o valor? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho ou não tenho? Enfim, mas antes de te falar essa questão de valor, eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Você já parou para pensar quanto que custa ficar fora do mercado de trabalho? Bom, não sei se você já fez essa conta, mas como que você faz essa conta? Primeiro você pega ali os salários e os benefícios que você acha que você imagina que você ganharia na vaga que você quer. Depois você multiplica pelos meses que você fica fora do mercado de trabalho por ser reprovado, por não conseguir a sua vaga. E aí você chega no resultado de quanto que você está perdendo. Por exemplo, se for um estágio aí, onde a média de uma bolsa mais o benefício está em torno de 1.200 em empresas boas, 6 meses fora do mercado de trabalho, custa mais de 7.200 para você. Já se for um trainee ou um CLT, enfim, uma vaga que pague um pouco a mais, onde os salários em média 2.500 para mais, tá? Tem trainees que recebem 3, 4, 5 mil reais, mas enfim, vamos supor que é 2.500, 6 meses significam 15 mil reais a menos na sua carreira, na sua vida. E eu estou falando de 6 meses, por quê? Se for para 12 meses, ficar fora do mercado de trabalho como estágio, você perde entre 10 a 14 mil reais e como um trainee entre 20 a 30 mil reais. E é por isso que outros métodos de preparação custam tão caro. Por exemplo, consultoria, não sei se você já buscou, mas se você fizer uma consultoria, um processo aí, de coach, por exemplo, de 4 a 6 sessões, vai custar mais ou menos 300 reais por sessão, acaba saindo 1.200 a 2.000 reais. Uma consultoria para recolocação no mercado, tem vários consultores de recolocação que ajudam, preparam pessoas para se recolocarem ou entrarem no mercado de trabalho. Se você for fazer um processo com eles, custa entre 1.500 e 3.000, dependendo da experiência que esse consultor tem também. E se eu fosse fazer workshops aqui presenciais, ensinando esse método, o método lá dos segredos dos processos seletivos, hoje não sairia por menos de R$ 1.200. Então, por que eu estou falando isso? Só para você saber que tem um valor, mas que custa muito mais caro você ficar fora do mercado de trabalho. Mas quanto que vai ser o valor para esse curso? Bom, eu vou te falar isso na terça-feira, porque aí eu tenho mais tempo, essa aula já ficou bem grande, mais tempo para explicar todos os detalhes também. Eu vou te falar dos bônus, das formas de pagamento e te falar também quanto custa. Mas eu posso te garantir, é um valor bem especial, bem diferente desses outros valores que são cobrados no mercado de trabalho ali, porque eu sei que você que me acompanhou durante essas aulas aqui está se dedicando, quer continuar se preparando comigo e tem muito interesse. E eu não quero que o preço seja um impeditivo para você e não vai ser, tá? Então na próxima terça-feira eu vou te falar isso. Mas como a gente tem alguns bônus e como a gente está fazendo essa condição especial, a inscrição ela não vai ficar liberada para sempre, ela vai ficar liberada por um tempo limitado, 2 ou 3 dias no máximo, ou pode acabar até antes. Por quê? Porque vai ficar aberto só enquanto nós tivermos vagas. E as vagas para esse nosso curso, com essas condições, elas são limitadas, tá? Então, para você não perder a chance de se inscrever e entrar para essa turma, o que a gente fez? A gente criou a lista VIP. O que é a lista VIP? É uma lista especial, uma lista de prioridade, que vai receber as informações e a oportunidade de inscrição antes de todo mundo, 1 hora antes ali na terça-feira. Porque na terça-feira de manhã nós vamos abrir nossas inscrições e as inscrições são por ordem de chegada. Mas para quem estiver na lista VIP, vai receber todas as informações antes e vai receber o link de inscrição para conhecer as informações e fazer a inscrição
1 hora antes de todo mundo. Então aqui debaixo dessa aula tem um botão, clica ali e entra para a lista VIP. Deixa seu nome, e-mail, seu telefone também, porque a gente vai tentar mandar um WhatsApp pro pessoal aí na hora. Deixa ali porque a gente vai alertar você antes de todo mundo e assim você aumenta as suas chances. Então, com esse curso aqui, os segredos dos processos seletivos, eu tenho certeza que conseguir a vaga que você quer, seja de estágio, trainee, uma recolocação no mercado, ou mesmo uma promoção dentro da sua empresa, ou você quer mudar de área, não importa. Com esse curso aqui, com esse passo a passo, com essa metodologia, vai ser questão de tempo até você conseguir tudo isso. Eu não falo isso da boca para fora, você viu os casos aqui durante a semana, durante as aulas aqui também, você viu também aqui no vídeo de hoje casos de pessoas que se prepararam também. E eu tenho certeza que funcionou para elas, vai funcionar para você também. Vai ser questão de tempo até você conseguir o seu resultado, tá? Então faça o seguinte, antes de sair dessa aula aqui, vai lá, se cadastra na lista VIP e você vai ter acesso a todo mundo e aumenta suas chances de não perder a chance de se inscrever, porque as vagas são limitadas. Combinado? Então a gente se vê na terça-feira. Fique atento aos e-mails e as informações que eu vou te mandar nos próximos dias também, porque são muito importantes para você entender um pouco mais sobre o nosso curso, todas as informações, para se preparar e conseguir a sua vaga a partir de terça-feira. E a partir de terça-feira você tem acesso ao portal exclusivo, onde só os inscritos vão ter acesso ali ao conteúdo dos segredos dos processos seletivos. Combinado? Então te vejo na terça-feira. Tchau, tchau!